Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui na manhã desta quinta-feira trazendo as informações e notícias do Flamengo para vocês. E ontem, na quarta-feira, o Flamengo voltou a treinar. O técnico Jorge Sampaoli já começou a esboçar o time do Flamengo, fazendo experiências, mudanças, para que o Flamengo possa voltar depois da data FIFA jogando um futebol de alto nível. E a expectativa é do Flamengo fechar por novos reforços. Nós vamos ver os comentaristas da imprensa esportiva de todo o Brasil trazendo as informações sobre o pacotão de reforços do Flamengo. Jorge Sampaoli pediu no mínimo 4 reforços. Luiz Araújo, o goleiro Rossi, já estão chegando. Falta Alain e De La Cruz. E nós temos aqui as últimas informações destas negociações e vamos analisar cada comentarista falando sobre esses reforços do Flamengo. Tem o João Guilherme, tem também o Vene Casagrande, tem o Mauro César também falando sobre essas negociações. Eu gostaria que você fizesse o seguinte: primeiro, vai rapidinho, explode o dedo no like. Vamos bater uma meta de 1000 likes para esse vídeo. Eu preciso da força da torcida do Flamengo aqui no nosso canal. Você que está assistindo nosso vídeo nesse momento, você está indo se preparando para ir trabalhar, ou você está indo levar o seu filho na escola, você talvez está a caminho do seu trabalho assistindo a gente aqui logo cedinho nessa quinta-feira. Deixa o seu like no vídeo e se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever e ativar o sininho das notificações, porque aqui no canal Meu Mengão React todos os dias tem notícias e informações do Flamengo para vocês, tá bom? Créditos desse vídeo, o canal ESPN Brasil, o canal S1 Live, canal Vene Casagrande e canal do João Guilherme, link na descrição como créditos. Vamos para as notícias do Flamengo. O Flamengo, os veteranos estão perdendo espaço para os mais jovens, mas nem todos. O Pedro Henrique Torres explica pra gente essa história. Antiguidade é posto, pero não mútil. Vidal, aos 36 anos, sente na pele. Carreira vitoriosa, anos de experiência na Europa, conquistas no Chile com o próprio Sampaoli. Nem por isso tem vaga de titular ou vários minutos em campo. Sem espaço, King Arturo já indicou que não fica em 2024. No Flamengo atual, os veteraníssimos cada vez mais têm dificuldade para ter vaga constante. Felipe Luiz, imortalizado na galeria de ídolos rubro-negros, não entrou no time nem mesmo quando Ayrton Lucas foi poupado contra o Grêmio. E o experiente Santos, de 33 anos, deu lugar ao garoto Matheus Cunha, de 24 no gol. Se há veterano que demonstra dificuldade em ser figurinha carimbada no time de Jorge Sampaoli, por outro lado, há 2 exceções, estão sempre ali, na equipe comandada pelo treinador argentino. Davi Luiz e Everton Ribeiro. Aos 36 e 34 anos, respectivamente, são os experientes mais em alta com Jorge Sampaoli. Estiveram em campo, por exemplo, nos 2 jogos pesados da temporada recentemente. Fluminense na Copa do Brasil e Racing pela Libertadores. Furaram a bolha do argentino. Não por acaso, Davi tem contrato com gatilho de renovação. E Everton Ribeiro é desejo da diretoria para permanecer ao menos por mais um ano. São exceções no Flamengo que respeita o passado, mas cada vez mais olha para o futuro. Antero Greco tem essa história, né? Valorizar os campeões de 2019, mas alguns dos veteranos do elenco são recém-chegados, né? Como o Davi Luiz, que parece que está com prestígio, e o Vidal, que deve sair do Flamengo neste final do ano. Agora, a renovação é uma coisa que a gente vinha falando que realmente mostrava-se necessária no Flamengo, né? Sim, olha, eu faço 2 distinções. Uma é jogador histórico, outra é jogador veterano. Então, por exemplo, lembrava aqui do Diego, do Everton. Jogadores históricos, jogadores que têm uma sequência longa no Flamengo. Citei esses 2 assim porque para ficar em faixa etária. O Santos, a história é recente, embora experiente. O próprio Davi Luiz. O Marinho, que falamos dele ontem. O Vidal, nada. Tem história, veterano, experiente, mas qual é a história dele no Flamengo? 0. Então, uma a gente tem de olhar assim, a trajetória. O Felipe Luiz eu colocaria também, porque é um jogador que teve participações muito importantes. Daqui a um tempo, nós estaremos falando do Bruno Henrique, um jogador que tem história. Falaremos do Pedro, embora jovem,
do Gabigol, também jovem, mas são aqueles que vão construindo uma trajetória numa equipe de futebol. Outros foram tentativas pela história deles na carreira, vieram, fizeram um brilhareco e passaram. E esses vários não vão deixar saudades, e que bom e necessário que o Flamengo busque substituições. No entanto, também para reforçar a nossa reportagem, é preciso ficar de olho em jogadores que estão sendo apostas, como, por exemplo, o Santos, mas que talvez não respondam àquilo que se espera, vão perdendo espaço aos poucos e a renovação ocorrerá. Isso é normal em qualquer atividade. O Santos, para mim, foi surpreendente perder a posição de titular, parece mesmo reserva. Hoje tem o Rossi chegando ainda no gol, né? Ex-Boca Juniors. O Berner, e o Felipe Luiz pegou um Ayrton Lucas que está voando, né? Então a gente compara, o Ayrton Lucas tá rendendo mais em campo, né? Os jogadores mais inteligentes do futebol brasileiro, para mim, com mais leitura de jogo, são o Renato Augusto e o Felipe Luiz. O Renato Augusto joga pouco no Corinthians porque fisicamente não consegue. O Felipe Luiz tem um concorrente que impede ele de jogar. Tem a parte física, obviamente, um senhor lateral. Ele é um jogador que está na história do clube de uma maneira muito grande, porque o time de 2019, ele é um dos principais jogadores da equipe. E acho que essa renovação tem que ser feita de uma maneira gradativa, porque o que faz um atleta melhorar? Primeiro, esforço, trabalho, talento, método de trabalho. Essas primeiras duas, esforço e talento, é com ele. Método, ele precisa de alguém, tecnicamente, que o ajude. E aí, acho que tem duas questões mais. Referências, e isso o Flamengo tem de sobra para os jogadores mais jovens crescerem, grandes jogadores ao lado, caras que segurem situações difíceis para que os jogadores jovens se acostumem com a situação difícil, e quando esse jogador grande não estiver ao lado, ele tenha tamanho e rodagem para isso, sem que você precise mandar embora todo um time e trazer um time novo de uma vez, que é uma coisa muito mais difícil, mais abrupta, e principalmente grandes desafios. Os grandes desafios o Flamengo terá, porque o Flamengo deve estar nos principais momentos das competições disputando títulos. Então, quando o Sampaoli começa a colocar jogadores mais jovens, dar experiência para esses jogadores e tal, o Flamengo está usando o que tem de bom para o presente necessário e plantando para o futuro. Por isso, acho que a gente tem que aplaudir que os jogadores jovens saibam aproveitar a experiência do Everton Ribeiro, do Gabigol, né, do Davi Luiz, do Felipe, que não está jogando, mas certamente tem muita utilidade, de outros jogadores que o elenco do Flamengo, o mais talentoso do país individualmente, tem a oferecer. É isso, e vamos ver como o Sampaoli aproveita essa parada da data FIFA, com muito treino. Ele fala, aquele cara da intensidade, né? Vamos ver como o elenco responde a essa parada. Vamos lá, vamos falar desse Flamengo, Marcela, Zupac e André Kfouri, foi de esportes também. Essa questão de veteranos e jovens. Sempre foi dito, em qualquer contexto, não só do Flamengo, em qualquer time que esteja o Sampaoli, a questão da intensidade. Quanto essa tela diz respeito ao que o Sampaoli vê de futebol e não necessariamente o que ele vê do jogador, o que os jogadores estejam apresentando, o André? Sem querer afirmar que o jogador de 30 e alguns anos não consegue atender às demandas de um treinador que precisa de um futebol muito intenso, porque eu acho também isso acaba sendo uma coisa redundante. Não tem time no mundo hoje com objetivos e que se enxergue como candidato, cada um no seu quadrado, cada um no seu nível, no seu contexto, evidentemente, que não jogue futebol intenso do ponto de vista competitivo. Não tem. O Palmeiras não joga? Joga. O que acontece? Só ganha jogando assim há 2 anos e 8 meses, alguma coisa assim. Quem mais ganha no Brasil? Flamengo ganha. Quando ganhou, não jogou de maneira intensa? Quando encantou com Jesus, era um time que só tocava de lado? Não tentava recuperar a bola? Tentava, corria, marcava, mordia? O Atlético Mineiro, quando ganhou também 2 títulos na mesma temporada, era um time muito forte, muito intenso, muito competitivo, além de talentoso do ponto de vista técnico, evidentemente. Então, assim, não vamos fazer essa afirmação, mas, por outro lado, é preciso entender que determinados jogadores, quando a idade vai ficando mais acumulada, digamos assim, né? São jovens há mais tempo. Eu gosto desse jeito de se referir às pessoas. Eles vão perdendo a própria capacidade física
de praticar o futebol que 2 anos antes, 3 anos antes, eles tinham como fazer. Então, no momento em que o São Paulo chega ao Flamengo, e a gente conversa sobre isso desde a apresentação dele, e fala a respeito do futebol que ele sempre enxergou e do futebol que ele ia pedir para os jogadores do Flamengo atuarem a partir de um determinado momento, que é um futebol de muita eficiência na recuperação da bola, para aí sim mantê-la. E a gente não viu esse time ainda, não viu ele muitas vezes, por causa das dificuldades que ele vem enfrentando para construir esse Flamengo. Muitas delas dizem respeito à parte física dos seus atletas, independentemente da idade. Vamos lá, eu quero usar com o Zupac, se puderem depois colocar a tela de novo, porque eu vou te fazer uma pergunta que a tela vai ser uma boa cola para não lembrar tudo de cabeça. Okay. Daquela tela, o que para você é definitivo? O que o veterano você acha que realmente o sol se pôs, não só para o Sampaoli, mas para o Flamengo em si? Porque se a gente olhar como titular, só o Everton Ribeiro dos experientes está levando vantagem em relação à sombra jovem. Os outros já viraram, os veteranos viraram as sombras. Eu queria que você falasse sobre isso. Porque eu acho que existem dois fatores que interferem nas decisões. Primeiro, é o tipo de futebol que o Sampaoli quer que o Flamengo pratique, ok, isso é uma coisa. Agora, esse movimento de renovação do elenco, ele é um desejo da diretoria desde o ano passado, né? Se a gente lembrar, verdade, o Paulo Souza, o romântico Paulo Souza, ele chega com essa missão de começar a preparar o Flamengo para esse processo. Sim. Ele sucumbe. O Dorival chega com outra missão, o Dorival chegou para salvar o ano, porque o Flamengo é um time que não consegue ter um ano bom, o Flamengo é um time de semestres, né? O Dorival chega para salvar o ano, e aí esse papo fica meio em segundo plano. O Vitor Pereira chega com objetivos esportivos muito a curto prazo, mas acho que se desse certo o trabalho do Vitor Pereira, se ele tivesse sobrevivido à primeira onda que o engoliu, acho que o papo de renovação voltaria à tona, porque era algo que a diretoria do Flamengo já observava, e é algo difícil de ser tocado. Não é fácil você renovar um elenco, especialmente mexendo nas peças que estiveram em 2019. Porque, assim, Arthur Vidal não vai ser renovado, beleza. O Davi Luiz tem o gatilho da renovação pelos 20 jogos como titular, se alguma das partes manifestar interesse. Se o Davi quiser, ele pode exercer esse gatilho. Se o Flamengo quiser, ele pode. Se nenhum dos dois quiser, não renova automaticamente. Ele vai embora, segue a sua vida. Mas o Davi Luiz é uma questão menos difícil, na minha visão, de ser tomada a decisão. Agora, os remanescentes, o Santos também, outro papo. E até acho que estão exagerando no drama em relação ao Santos. Eu manteria super o Santos no Flamengo. Agora, os remanescentes de 2019 é tudo muito sensível, tudo muito sensível. Se a gente parar para olhar, o único campeão de 2019 que de fato o Flamengo dispensou foi o Diego Alves. Os outros todos receberam propostas, né? O Pablo Mari foi jogar na Inglaterra, o Rafinha foi jogar na Grécia, o Arão foi jogar na Turquia e os demais estão lá. O Gerson saiu, depois voltou. Então, não é fácil você se desfazer desses caras, né? O Diego Ribas se aposentou, né? Então, assim, o Felipe Luiz e o Rodrigo Caio são casos que, para mim, o direcionamento é mais fora do que dentro. Embora o Rodrigo não seja da idade do Felipe Luiz, mas são jogadores que, por questões físicas, não estão conseguindo se manter no nível que sempre estiveram. E aí faz menos sentido eles continuarem no grupo. E é tudo muito delicado mesmo. Everton Ribeiro, Bruno Henrique, são jogadores que eu não abriria mão. Felipe Luiz e Rodrigo Caio, meu encaminhamento natural é mais para fora do que dentro, mas o Flamengo tem sido cauteloso nesse processo e vai ser cauteloso com ele até o final, querendo o Sampaoli ou não. Vamos seguir por aqui no Sport Center. No Flamengo, o Sampaoli já recomeçou os trabalhos e a reportagem é do Flávio Vinick. Tempo para trabalhar. Não é isso que os treinadores mais pedem no futebol brasileiro? Pois a data FIFA trouxe algo raro para eles. 10 dias sem um único jogo. No Flamengo, Jorge Sampaoli vai ter um período maior de preparação pela primeira vez desde que chegou há quase 2 meses. O time ganhou 2 dias de folga e se reapresenta nesta quarta-feira. Serão ao todo 9 dias de treino até o próximo jogo contra o Bragantino, dia 22 pelo Brasileiro. É a oportunidade que o técnico precisava para implantar de vez sua filosofia de jogo. O planejamento é 2 dias de descanso e a volta é com sobreturnos. A paralisação também vai ser fundamental para recuperar jogadores importantes que não estão 100% fisicamente.
como Arrascaeta, Gabigol, Everton Ribeiro e Matheus França. Fora de campo, a diretoria trabalha para reforçar o elenco e melhorar o gramado do Maracanã, alvo de críticas do Sampaoli. O atacante Luiz Araújo postou em redes sociais que já é um novo reforço do Flamengo. Ninguém sabe disso. Só quem segue ele? Não, acho que todo mundo já sabia. Todo mundo já sabe, Big Boy. Não é drone do Venê. Acho que a grande novidade é ele com a camisa do Flamengo e ele postando. Porque quando o Flamengo divulgou nas redes sociais o acerto com o jogador, foi apenas uma nota oficial nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, algo simples. E agora o Luiz Araújo, que estava no futebol norte-americano, na MLS, chega ao Flamengo no fim desse mês, inicia a preparação para se tornar de fato o reforço rubro-negro. Lembrando que ele é o primeiro reforço do Flamengo na era Sampaoli. O que eu quero dizer com isso? Um reforço que o Sampaoli participou, ou seja, pediu, autorizou. Porque o goleiro, o Sampaoli, não participou. Foi contratado antes da chegada do Sampaoli. No caso do Luiz Araújo, não. Inclusive, o Sampaoli pediu a contratação do Luiz Araújo quando estava no Atlético Mineiro. Ou seja, é um desejo antigo do técnico argentino. Quando o jogador chega respaldado com o treinador assim, você sabe que já chega ali pela titularidade, né? Lucas Pedrosa, quem é Luiz Araújo? Luiz Araújo é um ponta-direita, canhoto, que surgiu muito bem no São Paulo, foi vendido logo cedo, passou também pelo futebol europeu, estava na MLS e é justamente o cara que o Sampaoli gosta de ter. Bom. É muito bom jogador, habilidoso, consegue também puxar para dentro, quanto fazer também a jogada por fora, bate de fora da área, tem aquela característica de jogar colado na linha, como muito bem o Sampaoli gosta no jogo posicional. Então o Luiz Araújo tem tudo, tem 26 anos, ganhou a maturidade que ele já tinha de vestir uma camisa do São Paulo, ganhou a maturidade na Europa, fez sua vida financeira, podemos dizer assim, na MLS e chega ao Flamengo com certeza com muita motivação nessa volta ao Campeonato Brasileiro. E não foi barato não, tá, Fernando? Quanto foi? 9 milhões de euros, exatamente 9 milhões de euros. Qual o percentual? Por 100% dos direitos econômicos do jogador, 9 milhões de euros, se a gente for botar na cotação de hoje, dá em torno de 50 milhões de reais. Quem custou isso no Flamengo? Vamos lembrar? Vocês estão bons de memória? No Flamengo a gente pode pensar no Lázaro, que saiu quase por isso, né? Ah, sim. O Gerson, quando foi contratado na primeira vez, foi 9 milhões de euros. Lembrando que ele só pode jogar no dia 3 de julho, né? Que é quando abre a janela. Ele já vai treinar, provavelmente ser totalmente preparado, mas só pode entrar em campo pelo Flamengo quando abrir essa janela. E ele já vem conversando com os jogadores do Flamengo. Ele já tá amigo, já tá no grupo do WhatsApp. Não sei se tá no grupo do WhatsApp, mas ele vem resenhando com alguns jogadores já, pra se ambientar mais rápido. O Flamengo divulgou os bastidores da vitória contra o Grêmio com destaque pro discurso do Sampaoli antes da partida. Vamos escutar. Ahora es un día. El campeonato, hoy hay que pensar en todo el campeón. El campeón no piensa en fútbol, piensa en ganar. Hoy hay que ganar. ¿Qué fútbol? Hoy hay que ganar. Pô, sensacional. Você achou sensacional? É porque eu sou muito fã do Sampaoli. Eu gosto achei... Beleza, é porque assim, o Sampaoli, se a gente for parar e analisar as entrevistas dele pós-jogo, inclusive nas últimas 10 partidas, invencibilidade do Flamengo, ele nunca... Ele é perfeccionista, né? Isso, ele nunca se mostra ali 100% satisfeito. E eu gosto disso. Porque a partir do momento que ele faz isso, que ele tem essa postura, ele vai tentar sempre tirar mais dos jogadores. E eu acho que é isso que ele faz. Eu acho importante ter esse treinador, e eu gosto desse tipo de treinador, que ele é competitivo ao ponto de não aceitar perder. Eu sinto inveja. Por quê, Pedro? Inveja boa, porque eu sei, entendo. Infelizmente a postura do meu treinador é completamente diferente dessa aí. Tanto fora quanto dentro de campo. Há uma aceitação pela derrota, derrota, uma aceitação, né? Pela derrota que é muito grande. Uma passividade de que é normal, vamos melhorar. O Sampaoli não. O Sampaoli ganha e tá bolado. O Sampaoli ganha e tá com raiva, porque ele quer ganhar o tempo inteiro. Ele é exigente. Ele é exigente. É assim que tem que ser dentro do futebol. Competitivo, Você né? quer uma curiosidade sobre o Sampaoli? Quero. Porque muita gente comenta sobre a posição dele ali na beira do campo, que ele fica andando pra lá e pra cá. E ele anda pra lá e pra cá porque na cabeça dele ele consegue raciocinar melhor se movimentando. Então ele não anda pra lá e pra cá porque ele tá insatisfeito. É porque ele tá pensando. Isso é uma curiosidade porque ele já deu uma entrevista falando sobre isso. Isso é muito... Inclusive, quem era o que mastigava chiclete? Era o Jorge Jesus, né? Jesus também. Que mastigava chiclete. Cada um tem uma... Quem relata muito sobre o Jorge Jesus é o Flávio Vinick, nosso repórter aqui. Ele já acompanhou várias vezes o Jorge Jesus na época do Flamengo. Ele falou, cara, nunca vi ninguém igual a esse cara. É de não parar. Pode estar 5-0 o Flamengo que ele vai continuar falando e parando. Eu, particularmente, acho que técnico tem que ser assim. Eu também Ele tem que estar jogando junto. Ele tem que estar ali na linha,
toda hora colocando tensão nos seus jogadores, colocando atenção, dando orientação e esporro também, porque esporro faz bem às vezes, é aquela sacudida. E aí eu acho que quando você tem... E cada um tem seu perfil, tá? Sim. Não tem certo ou errado, não. Mas é uma questão que me agrada muito mais e eu também olho para os melhores técnicos do mundo. Os melhores técnicos do mundo são impacientes na beira do campo. É só, vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Você é atleta, você está lá na beira do campo. Você olha para o seu treinador, ele está como? Te chamando o tempo todo. Bem melhor do que o Vitor Pereira. Nada contra, tá? A postura do Vitor Pereira, que sentava lá no banco de reserva, pegava a prancheta. Não é a sua preferida, Não né? é minha posição preferida como treinador. Então, inclusive, o Sampaoli, que durou ali um mês para dar um dia de folga pro elenco, nessa semana ele vai dar treino em 2 turnos. Algo que hoje em dia é pouco comum. Se a gente for parar e analisar, quais treinadores dão treino aí em 2 turnos? E o Jorge Sampaoli vai dar na quinta e na sexta. Treino pela manhã, café da manhã, obrigatório, almoço obrigatório, passa um vídeo, passa vídeo. E é isso. O que ele faz com isso? Ele quer tirar ao máximo fisicamente? Claro que não. Ele também quer manter o atleta concentrado. O atleta tendo a refeição completa. completa. A atmosfera do futebol. Exatamente. Né? Porque é normal. Se você deixar o atleta ir para casa, é normal. Ele vai comer algo diferente do que a nutricionista do clube passou. Então o Sampaoli fazendo isso, ele mantém o atleta 100% focado no dia a dia. O Bruno melhorando, né? Pode ser um baita reforço para esse segundo semestre, né? E boa notícia, esse gol do Bruno Henrique e a atuação também, né? Acho que o gol assim, foi muito importante, porque o gol é o gol, né? O gol é aquilo que o cara é atacante, encontra o gol de cabeça, bem ao estilo dele, né? Ele participa do começo do lance. Ali o Matheus Cunha, ele dá uma bicuda pro alto, não é nem uma bola quebrada buscando casquinha, coisa parecida, ele dá uma bicuda. Acabou o jogo, chuta pro alto, a bola sobe, desce. A matada do Bruno Henrique já é espetacular, ele dá uma dominada na criança, coloca ela no solo e se projeta para a área, a bola chega no Gerson, o Gerson faz aquela cavadinha precisa e ele cumprimenta de cabeça, sozinho, à vontade. O Grêmio já estava todo avacalhado, tentando de qualquer maneira o gol, né? E ficou mais fácil e faz o gol. Mas o gol, ainda mais assim, no gol que fechou o jogo, né? Todos os colegas vão lá abraçá-lo, o pessoal sai do banco, a torcida fica feliz. Então acho que o gol teve uma importância, ainda mais da maneira que foi, né? Da forma, no final do jogo, né? Ele pede a bola, o Gerson, perfeito, né? Ele só cabeceia bem ao seu estilo. Eu acho que isso foi muito importante para ele, porque as informações que a gente tem do Bruno Henrique são de que ele estava realmente muito inseguro, justamente por conta da sua grave lesão e nas disputas de bola, nas divididas, ele estava com medo. É normal que seja assim. Por isso esse cuidado todo com ele. Teve uma dorzinha ali, tendinite, tudo que, segundo se comenta, é uma coisa normal para quem ficou tanto tempo inativo, mas o aspecto psicológico é muito importante. Em relação à velocidade, informação que eu obtive na época, logo que ele voltou a jogar, foi que ele já estava chegando muito próximo da sua velocidade, digamos, normal. Isso eu acho bem interessante, que eu, como leigo, eu ficava a pensar, será que ele vai conseguir ser tão rápido como antes, tendo esse problema agora da cirurgia no joelho, né? Porque para o cara dar uma arrancada, ele força muito nessas articulações, né? Do nada você arranca e vai a toda velocidade, então pesa, né? Musculatura é importante, as articulações também. Será que consegue? Por exemplo, o Zico, depois de tudo que ele passou pelo seu joelho, o Zico mudou até a forma de comemorar o gol. O Zico não saltava mais para socar o ar. Ele comemorava o gol socando de baixo para cima e correndo. Por quê? Para evitar o impacto do salto batendo no gramado, quando ele pulava. O Zico evitava isso no seu já reta final de carreira. Você pode reparar, o Zico comemorava o gol socando o ar, o melhor estilo Pelé, né? Sempre foi assim, e depois ele para de comemorar dessa maneira e comemora correndo e socando de baixo para cima com o braço, justamente porque ele evitava esse impacto no solo de ficar pulando, comemorando o gol. Então você vê que realmente é uma região que é delicada, evidentemente, e a gente ficava com essa dúvida. E, pelo jeito ele consegue já ser rápido, não sei se tão rápido quanto, mas ainda vai ser mais rápido que a maioria dos jogadores em campo, porque ele é muito veloz, e esse gol que eu traz para ele, o São Paulo quer muito que ele jogue. Isso ficou claro lá no começo, os primeiros jogos que ele estava disponível, você pode botar para jogar. E aí você vai lembrar que quando o São Paulo chegou no Santos, o Gabigol estava emprestado pela Inter, já tinha ido embora. Ele não trabalhou com o Gabigol. O Gabigol ele veio, o Flamengo foi lá e pegou o Gabigol emprestado. O Bruno era ainda do Santos. E aí o presidente Pérez, de então, do Santos, e o Marcos Braz ficaram numa negociação que se arrastou. Em dado momento, o Flamengo deu até uma blefada. Tô fora, não quero mais o Bruno Henrique. Cada hora o presidente quer uma coisa. Aí passaram-se alguns dias e o Santos precisava do dinheiro, né? Acabou retomando negociações com o Flamengo e aí o Bruno foi vendido para o Flamengo. E o São Paulo reclamou na época.
Porque ele já sabia que era o Bruno Henrique. Ele falou, peraí, você vai tirar o Bruno Henrique do meu time, vai vender o Bruno Henrique? Ele foi, talvez tenha sido a primeira bronca do Sampaoli em sua passagem pelo Santos, que teve muitas reclamações, justamente porque o Santos tinha problemas financeiros e não conseguia segurar um outro jogador, não conseguia contratar quem ele precisava. Por isso que ele teve muitos choques lá no Flamengo. A tendência não acontecer tanto. Desculpa, Mauro, tanto que ele escala o Bruno Henrique no primeiro amistoso do Santos foi contra o Corinthians e Itaquera. O Bruno Henrique joga aquele amistoso. Então, assim, o Bruno Henrique é um jogador que já queria contar com ele lá atrás, em 19. Então é muito claro que quando tiver condições, o Bruno Henrique vai ser bem utilizado pelo Jorge Sampaoli. Vai ser muito utilizado. E isso é importante. E aí vem aquela história, quem vai jogar? Gente, domingo jogou o Gabigol, depois jogou o Pedro. O Gabigol perdeu um gol, o Pedro fez um gol. No outro, o Gabigol faz um gol, todo mundo joga. Olha, com esse calendário, a gente viu essa sequência de jogos, é que nem time de fora na pelada dos amigos. Todo mundo joga. Tem 3, 4, todo mundo joga. Se você alugar uma quadra do seu site com os amigos para jogar bola, vai aquele sábado de manhã ou domingo, que vai uma galera e forma 4 times, e hoje não vou jogar. Joga sim. Todo mundo joga. 2-0, um gol, sai e tal, entra outro time, vai lá, toma uma água, no final toma uma cerveja, todo mundo brinca, todo mundo transpira, todo mundo vai para casa feliz. Todo mundo vai jogar. Só não vai jogar aquele cara que não está bem fisicamente, que não treina bem, que não tem. O Flamengo tem jogadores nessa situação que não estão sendo muito aproveitados. Mas essa é uma outra história. Não é o caso do Bruno Henrique, não é o caso do Pedro, o caso do Gabigol. Os caras vão jogar sempre. Vira e mexe vão estar em campo. Não todos os jogos, até porque é impossível jogar todos os jogos. E é bom ter essa galera toda à disposição. O que não dá é para você ter a conta do chá. Aí é complicado. E o Flamengo tem mais do que a conta do chá. Não, e ainda mais com a chegada de reforços, né, a gente daqui a pouco vai falar, né, o Luiz Araújo, por exemplo, ele já mudou a bio dele para jogador do Flamengo, já botou vídeo praticamente se apresentando. É um jogador também que às vezes vai jogar e não vai jogar talvez o Everton Ribeiro, talvez não vai jogar um dos atacantes, enfim. Isso é normal. O Cebolinha começou jogando a partida contra o Grêmio. Eu acho que as pessoas têm que se acostumar, porque isso acontece em todos os lugares. Mas parece, a impressão que eu tenho é que, tipo assim, quando é no Flamengo, salta os olhos. Né? Então, enfim, talvez se a repercussão do Flamengo fosse tão grande quanto a do Palmeiras, o Palmeiras tem uma grande repercussão, mas estariam falando qual seria o problema do Endrick, né? Esquece que o Endrick é um menino, mas porque o Endrick começou, todo mundo falou que o Endrick ia ser titular esse ano e tudo, o Rony ia jogar aberto, o Rony já voltou a fazer a função de falso 9, o Palmeiras foi buscar o Arthur. Então, cara, isso acontece em todos os lugares, troca de jogadores, às vezes começa com um, às vezes começa com outro. Cara, isso é normal. O Flamengo parece que tem um grande impacto. E eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que escalar de acordo com o adversário e tem que ter elenco para isso, para ter todo mundo inteiro. Então, eu acho. E uma outra boa notícia também pode ser a evolução, não sei se é só evolução, mas talvez a maior tranquilidade que tem tido o Wesley também, né? E talvez o gol contra o Racing foi importante, né, Mauro? Porque era um menino que começou muito afobado, né? Se precipitava demais. Parece que está mais calmo, mais tranquilo. Acho que o gol ajudou. O gol do Cebolinha que abre o placar contra o Grêmio é uma roubada de bola do Wesley e aí dá assistência. Também é uma boa notícia, né? Um menino que talvez possa ali se firmar numa lateral que vem sendo o problema do Flamengo. Talvez ele desde a saída do Rafinha, né? Teve aqueles poucos meses ali do Rodinei com o Dorival, mas que historicamente é uma posição que sempre foi problema ali no Flamengo, né? Tirando a época que o Léo Moura ficou anos ali. Notícias de De La Cruz e Alan. Sim, temos notícias, Dudu Campos. Notícias que estão aí na imprensa que dão conta de que River Plate e Atlético Mineiro estão vivendo a mesma situação. Eles estão precisando da grana, porque não estão nadando em dinheiro, mas não querem reforçar um rival direto, principalmente na Libertadores da América, como é o Flamengo. Eles sabem que se De La Cruz for vendido para o Flamengo e o Alan para o Flamengo, eles estarão reforçando e muito um time que já é muito forte e é candidato ao título, né? Eles podem se enfrentar ali na frente, na Libertadores, no caso do Atlético, no Campeonato Brasileiro também. Então, os dois estão receosos, estão dificultando, estão pedindo mais dinheiro. Hoje, a TNT Esporte da Argentina trouxe uma informação de que o River Plate quer 8 milhões de dólares limpos na mão, pedindo para o Mengão fazer aquele Pix para liberar o De La Cruz. As informações que vêm da Argentina é que o jogador
e o seu staff querem a negociação, que quando houve a renovação, uma conversa aconteceu e que o River se comprometeu a liberar o jogador caso aparecesse uma oferta interessante. E aí está a oferta. O Flamengo já acertou com o Liverpool do Uruguai, que é detentor de metade dos direitos, já se acertou com o De La Cruz, e agora falta acertar com o River, e exatamente por causa do que eu falei, o River Plate está complicando o negócio, está pedindo mais dinheiro, até porque sabe que o Flamengo tem, nesse momento, para bancar. Porém, o Flamengo, é claro, tem um limite nessa história. E é muito parecido com o caso do Alan, do Atlético Mineiro, né? O Atlético está também travando a negociação, o Flamengo já chegou num valor que o Atlético pediu, mas o negócio está meio travado porque o clima interno no Atlético não é bom. O Cudê foi embora para a Argentina, queria que o Alan permanecesse, não queria a venda dele, foi embora, vai para a justiça isso aí, com certeza, para ver quem vai pagar quem, Cudê, Atlético, Cudê. Né? E a torcida do Galo, ao saber que o jogador pode ser negociado para o Flamengo, está brava, não está gostando dessa história, pela rivalidade que existe entre Atlético Mineiro e Flamengo, e também por reforçar um rival direto. Então, são situações que estão enroladas, mas que devem ter um desfecho favorável para o Flamengo. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho. O caso do De La Cruz pode demorar um pouco mais, porque vai depender muito da última rodada da fase de grupos da Libertadores da América e como vai ser com o River. O River vai se classificar? Acho que vai. Vai receber o The Strongest no Monumental de Núñez, no mais Monumental, deve vencer, e aí deve pegar uma das vagas do grupo, que tem também o Fluminense, que vai jogar com o Sporting Cristal no Maracanã. Então, acredito que o River, se classificando, né, ele vai tentar colocar empecilhos para que o De La Cruz não venha para o Flamengo. Mas o jogador quer, o staff quer, o Liverpool do Uruguai, que detém uma parte dele, já acertou com o Flamengo já acertou com o jogador, agora o Liverpool é que vai definir essa história. Terá uma negociação ainda acontecendo por algum tempo, mas eu acredito que ela possa ter um final favorável para o Flamengo. E o mesmo caso do Alan, do Atlético Mineiro. O jogador quer, o Atlético precisa da grana. O problema é a repercussão da venda de um dos principais jogadores para o Flamengo, né? Todo mundo sabe o que a torcida do Atlético pensa do Flamengo. É uma das maiores rivalidades do Brasil. O negócio é brabo. Então, isso aí é o que está rolando em relação a De La Cruz e Alan. A janela abre no dia 3 de julho. Até lá, nós teremos informações e novidades para vocês. Então tá aí, nação, essas foram então as últimas informações do Flamengo. O Mengão está movimentando o mercado da bola, tentando trazer novos reforços, como eu falei no início do vídeo. A expectativa é que ele traga pelo menos 4 reforços nessa janela de transferência a pedido do técnico Jorge Sampaoli. Vimos aí o João Guilherme falando sobre a dificuldade que está tendo para trazer o Alan e o De La Cruz, mas nós sabemos que o Flamengo é especialista em trazer os reforços. Quando ele quer trazer, o Flamengo vai fazer de tudo para tentar trazer. E a expectativa é que dê tudo certo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria que você deixasse a sua opinião nos comentários. E para você, o que você está achando dessa evolução do Flamengo com o técnico Jorge Sampaoli? Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Muito bom dia e a gente se vê no próximo vídeo.